Vamos saber hoje a quem Deus está perto. Bem, você sabe que Deus enxerga todos os seres humanos. Ele enxerga tudo o que se passa dentro da gente, até os nossos pensamentos. Mas quando é que ele se faz próximo da gente? Interessante, né? Porque nem todos ele está por perto. Então tem alguma coisa que atrai a Deus para ele se aproximar de mim e de você. Você quer saber? Então, para mim falar sobre isso, eu vou falar para você sobre os nossos momentos difíceis. E aí eu já vou responder a pergunta. Quando a gente está vivendo nos nossos dias mais difíceis, de perdas, de dor, nos sentimos só. Às vezes estamos em volta de várias pessoas, mas mesmo assim nos sentimos sozinhos. Às vezes somos literalmente abandonados naquele momento difícil, esquecido. E nesses momentos de dor, de decepção, que muita gente acaba julgando por esperar alguma atitude de alguém, de uma pessoa, em prol da sua necessidade. E acabam ficando magoados com as pessoas. Só que ninguém sabe o que é a sua necessidade. Ou se sabe, não sabe o que você precisa deles. E muita gente também fica magoado com Deus, achando que ele não faz nada. Porém, mal sabe que Deus enxerga todos os seres humanos. A Bíblia fala: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então aí está a resposta de quem Deus está por perto. Interessante. Quer dizer que quando eu invoco, Ele está perto? Sim, exatamente. Agora, não é invocar de uma forma superficial. Você sabe que na hora da dor, normalmente você não é superficial. Normalmente, pode acontecer que há pessoas que fingem, né? Mas normalmente quando a gente está aflito, a gente já tentou de todos os jeitos, né? Então, a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, porque não tem com quem contar e falamos com Ele. Agora, nesses momentos angustiosos, né, de aflição, normalmente você começa a falar de detalhes. Quando você não tem dor, você não entra em detalhes. Já reparou? Porque normalmente você não observa os detalhes. Mas quando você está tão aflita, você começa a observar a sua própria alma e começa a descrever para Deus a sua necessidade. Agora, interessante que ele diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então há pessoas que invocam a Deus, mas não é muito verdade, não está sendo sincero, está falando às vezes palavras agradáveis ou sem fé, falam desacreditando que Deus está ouvindo. Então não são originais com Deus. Quando a gente invoca a Deus de forma original, verdadeira, então a gente especifica o problema em si. Falamos da nossa situação, o que estamos sentindo. E o que acontece? Às vezes, a pessoa, por falar dela mesma, veja que já aconteceu muitas pessoas que deram testemunho que, antes de conhecer Jesus, estavam sozinhas e falaram para si mesmo: meu Deus, me dê uma ajuda. Às vezes, no ato sexual, mas ali no pecado, ali do ato, aquela prostituta, aquela mulher de programa, ela
elevou seus pensamentos e disse: Deus, eu não quero viver nessa vida. Eu não gosto dessa situação. Faço isso por necessidade. Me dê uma saída. E olha, gente, quantas pessoas chegaram na Igreja Universal de todas as maneiras, de todas as formas, às vezes lá no hospital, às vezes lá no presídio, né? Uma pessoa que viveu uma vida errada por toda a sua vida, mas em um momento, se você apenas falar uma vez, invocar a Deus uma só vez, você vai ver que Ele te respondeu. Você vai ver o testemunho de Deus, porque todos os que invocaram, Ele esteve ali por perto. E Ele atende, né, como diz o versículo, que de todos os que o invocam em verdade. Ouvinte, eu gostaria que você pensasse na sua pessoa. Será que quando você está passando por momentos difíceis, você tem a forma artificial de lidar com o seu problema, colocando nas mãos de outras pessoas para orar por você? Ou você apenas fala com Deus? Porque imagina você tem um problema e você dá para outra pessoa, como é que ela vai expressar a sua dor? Como é que você vai expor tudo que está acontecendo? É muito fácil as pessoas pedirem oração. O que é muito difícil elas fazerem, elas colocar a sua alma diante de Deus naquele momento. E olha, não há acepção de pessoas. Faça a sua oração, invoca Ele, porque Ele está perto de todos os que o invocam e os que o invocam em verdade. Aproveite e voltamos logo em seguida. Deus é tão maravilhoso que Ele não faz acepção de pessoas para atender aos necessitados, aos aflitos. Ele não demanda que a pessoa mude antes de ter a oportunidade de ver que Deus existe. Então Ele atende, Ele mostra o seu poder, mostra a sua existência de forma específica para aquela pessoa que o invocou. Agora, existe diferença. Existem pessoas que tiveram no meio da aflição e aprenderam a amar a Deus. Algumas pessoas, com as aflições que elas vivenciaram, elas esquecem de Deus e aproveitam a vida. Mas há outras pessoas que são muito gratas, extremamente gratas. E a Bíblia fala o seguinte:
Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Sabe, muita gente quer muita coisa de Deus, que Deus faça isso, faça aquilo, mas nem tudo Deus dá para a gente de uma vez só. E existe desejo que Deus apenas cumpre para aqueles que o temem, ou seja, aqueles que respeitam, aqueles que consideram a Deus. De repente você vai à igreja, você ora, você dá o seu dízimo, você está lá todas as semanas na igreja, mas talvez você não tenha esse respeito, chega atrasado, você faz as coisas de qualquer jeito, ora, não se concentra, desconfia, ou seja, você não teme a Deus, você não respeita a Deus, você não considera a Deus, você faz as coisas para Ele apenas para cumprir. Deus, Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Olha só, quer dizer que esses que o temem também passam por momentos difíceis e que clamam, e Deus os salva. Ah, minha amiga, eu queria tanto que você pudesse entender essa necessidade sua de apresentar a Deus, se apresentar diante de Deus, respeitá-lo. Mas sabe, quando que a gente respeita a Deus? Quando a gente observa Ele. Quando a gente observa quem a gente tem sido e o que Ele tem feito para conosco. Muitas pessoas observam mais a necessidade da casa que está faltando, o filho que não foi curado ainda, que não foi salvo das drogas. Estão mais envolvidas com as suas próprias necessidades e esquecem de temer a Deus, de priorizar a Deus. Então prioriza as suas necessidades e Deus sempre fica no momento assim que dá jeito para ela pensar em Deus, né? Isso, minha amiga, meu amigo, é você que decide. E Deus fala o seguinte: o Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Se você quer continuar ter uma vida à sua maneira, egocêntrica, olhando apenas para as suas necessidades, deixando de apreciar o que Deus tem feito para você, obviamente que você vai tomar escolhas erradas, você não vai ouvir a Deus porque você não considera, você não respeita, você acha que Deus não te vê fazendo coisas indevidas, você desfruta do pecado, quer dizer, você gosta do pecado, você não se sente incomodado com o pecado. Então esses ímpios serão destruídos amanhã depois, mas por conta de suas próprias escolhas. Bem, ouvinte, a decisão é sua.